né? Que Deus possa lhe abençoar ricamente, que Deus possa também lhe usar, ok? Então, vamos dar uma saudação para o nosso irmão aqui. Sinta-se abraçado pela Igreja de Monte Castelo. Seja bem-vindo. Boa noite, agradeço. Boa noite a todos. Irmãos, foi muito bom estar com vocês naquele retiro. É porque hoje, né, mais aqui dentro da igreja, a gente se arruma melhor, né? Queridos, antes de mais nada, quero agradecer o convite da igreja do Monte Castelo por estar aqui e gostaria de começar cantando. Eu vou cantar uma música que todos conhecem e que todos podem cantar também comigo. O nome da música é O Poder do Amor. Quem conhece essa música, levante a mão. E no refrão eu vou tirar na segunda voz. Aí vocês cantem comigo, tá bom? Eu vou cantar ela no início, numa parte, como ela era em inglês. Vocês já ouviram essa música em inglês? Então eu vou dar uma palhinha aqui em inglês, depois a gente canta em português, tá bom? Pode colocar o playback. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. God, unveil my eyes, see the face to face, then only let you wait. By the power of your love, meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Espírito de Deus, com poder do amor. Vamos cantar juntos, celebrar o nome do Senhor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, é o que diz a canção. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Ó meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. A igreja canta. Espírito de Deus, com poder do amor. Ó meu Jesus, teu amor me envolve. Eu quero estar firme em tuas mãos. Eu vou
Espírito de Deus, com o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Que a graça de Deus seja conosco, amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos agora que possa estar, Senhor, fazendo parte da nossa vida, no meio desta igreja, caminhando com o Espírito Santo e com os teus santos anjos. Fica com essa palavra de fé, que cale aqui todo sentimentalismo de eu e fale, Senhor, a tua palavra. Que não venha falar o homem, mas a tua palavra seja presente agora. Desfaça, Senhor, qualquer mal, qualquer pecado, qualquer coisa que impeça a nossa palavra de surtir efeito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 4, verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 4, do verso 1 em diante. Vamos analisar hoje os poderes do céu. E para falarmos dos poderes do céu, necessitamos entender aqui nesta hora o que se trata o Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 6. Diz assim: a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém estava sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante e no aspecto à esmeralda. Versículo 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de cristal semelhante a isto, ao vidro, e também no meio do trono e à volta do trono existem 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Senhores, nós lemos no livro do Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 6, a visão do trono de Deus. E diz que estava no céu um trono, e diante do trono havia como um mar de cristal, um mar por onde as pessoas andavam. E diz que ao redor do trono haviam outros 24 tronos. Ele disse, e adiante do trono nós tínhamos então 7 tochas ardentes como fogo, e ele diz que são os 7 Espíritos de Deus. E ele ainda diz assim, e ao redor do trono estavam 4 seres viventes, poderosíssimos. Nós estamos vendo aí a magnificência, a magnitude do poder do Deus a quem nós servimos. Todos os deuses do panteão grego, por exemplo, que nós chamamos de Zeus, Poseidon, Hades, Hera e todos aqueles deuses do Poseidon não tinham o poder que esse Deus do céu, a quem nós servimos, tem. Em todos os poderes eles são limitados. Por exemplo, a história grega dizia que o deus Zeus ficava forte quando milhares de pessoas adoravam. E se muita gente parava de adorar Zeus, Zeus perdia um pouco do seu poder. Na história da Bíblia, não há menção de um versículo que diga que nós adorando Deus, Deus vai ficar mais forte, ou deixando de adorar, Deus vai ficar mais fraco. Na realidade, Deus não necessita de nossas adorações. Somos nós que necessitamos de Deus. E na história diz, e eu vi um trono. Mas espere lá, se nós compararmos esse Deus Todo-Poderoso, e nós podemos perguntar o seguinte, como que eu posso agradar um Deus tão poderoso?
Como é que eu posso, sendo uma pessoa imperfeita, tendo voz imperfeita, tendo comportamento imperfeito, como é que eu, sendo mortal, posso agradar um Deus imortal, um Deus que está acima de todas as coisas, que está rodeado por 4 seres viventes, que só os espíritos são 7 e que ardem como tocha de fogo e que ninguém pode estar diante dele, porque o fogo de Deus consome todo o mal. Como podemos estar diante de Deus, diante do trono dele, em pé, sendo nós imperfeitos como somos? Esse estudo de hoje, nós queremos falar sobre os poderes do céu. E também queremos falar sobre como os poderes do céu foram revelados até nós, aqui, na vida de alguém especial que nós iremos falar. Quando nós tratamos de Bíblia, nós mencionamos também os seres alados, anjos. A palavra anjo, elas têm 2 significados. Um no grego, que se chama angelos, e o outro em aramaico, que nós chamamos de malak. A palavra malak, que significa o mensageiro de Deus. Na Bíblia também encontramos o resultado em Apocalipse. Em todo o Apocalipse, apenas no Apocalipse, os anjos são mencionados 65 vezes, só no Apocalipse. Em toda a Bíblia são mencionados 283 vezes, no Antigo Testamento 108, no Novo Testamento 175. Se são mencionados tanto na Bíblia, é sinal que tem uma importância de uma magnitude que às vezes nós deixamos para lá. A visão do trono de Deus, ela demonstra um poder especial. E eu pergunto para vocês, quais são os nomes verdadeiros de Deus? Quais são os nomes dos anjos que estão na Bíblia? De acordo com a Bíblia menciona apenas 3 nomes de anjos, que são eles: Gabriel, Miguel e Lúcifer. No entanto, nós conhecemos outros nomes de anjos por aí. No Cabala, no livro sagrado dos judeus, nós encontramos o Cabala, aonde falam com o nome de mais de 70 anjos. Tem um outro livro considerado apócrifo, chamado Livro de Melquisedeque e o Livro de Enoque, que mencionam vários outros anjos. Em um deles, por exemplo, fala que o nome de Lúcifer significa Samael, aquele que é o flagelo de Deus, que tem os poderes para destruição. Nós temos ainda na Bíblia uma passagem da Bíblia que mostra pela primeira vez os anjos. Sabe qual é essa passagem? Lá no Jardim do Éden. Adão e Eva tiveram a visita dos anjos. A história conta que no jardim, depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou à porta do jardim querubins. E a Bíblia diz que a espada deles reluzia em todo o redor do jardim, protegendo o jardim para que Adão e Eva não entrassem novamente, porque a Bíblia diz, para que não peguem da árvore da vida, comam e vivam para sempre em pecado. Mas olha, que eu vou mencionar uma coisa que é interessante. Alguém poderia me perguntar, principalmente os jovens, eu estive palestrando na Assembleia Legislativa ano passado, e na Assembleia Legislativa nós trouxemos um tema muito interessante. E o tema foi, existe vida além da Terra? E estávamos falando ali sobre os extraterrestres e falávamos na possibilidade da busca do homem sobre o espaço. O que o homem quer, fazendo tantos experimentos, tantos projetos para ir até o espaço? O homem acredita que existe vida além da Terra ou não? E aí um deles alguém me questionou e disse assim, os anjos são uma prova de que existe vida lá fora. Ora, se os anjos são seres de outra esfera, de outro lugar, são eles extraterrestres? Era a questão que me perguntaram. O problema é quando nós falamos de extraterrestres, nós sempre imaginamos os filmes de Hollywood. Nós sempre evocamos aquela imagem do ETzinho lá de verde, ou os homenzinhos feios, ou alguém parecido daquele filme Independence Day.
Nós temos a consciência de que alguma coisa tem lá fora. Agora, como é que é? A gente não sabe. Nós especulamos muito. No entanto, a Bíblia fala para nós, em Apocalipse capítulo 5, e diz assim, versículo 11: e havia milhares de milhares e milhões de milhões que o serviam. Mas ele não está falando da terra. Ele está falando de um outro lugar. Nós chamamos esse lugar de céu. Vocês já ouviram falar do céu? Alguém diz assim, eu vou morar no céu, não é? Só que em inglês, olha só como é interessante. Em inglês, nós não falamos céu com o mesmo pensamento que nós falamos em português. Quando eu falo céu, eu estou falando, ou propriamente eu posso falar do céu. Eu digo bem assim, olha lá o céu como está. Eu digo, o arco-íris está no céu. Mas em inglês não falamos isso. Quando nós queremos falar que o arco-íris está no céu, ou que tem alguma coisa voando no céu, nós chamamos esse céu de sky. Em português, infelizmente, nós só temos uma palavra para isso, que é céu. Eu vou para o céu, vou morar no céu, o homem foi para o céu, o homem foi pássaro voando no céu. Mas para eles é simplesmente heaven. O heaven significa o paraíso. E esse paraíso para nós é o nosso céu quando a gente fala, eu vou para o céu. Mas eu te pergunto, como é o lugar onde só existe gente que não morre? Como será um lugar onde todo mundo é imortal? Como será a terra dos anjos? Como será a terra onde Deus mora? A gente, às vezes, nem para pensar, porque a nossa mente começa a divagar tanto, que a gente começa a perguntar, mas será que isso existe mesmo? Será que é possível que haja anjos lá? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se o céu realmente é uma coisa real, se os anjos realmente existem, e se há um lugar onde Deus de verdade mora, por que a gente se comporta como se esse lugar não houvesse? Por que a gente não faz as coisas direito como a gente lê na Bíblia? Por que a gente não se consagra? Por que não pegamos então todo o exemplo de Jesus traduzido no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e começamos a praticar de verdade? Sabe qual é o nosso problema? Muitos de nós estamos acreditando por medo de que aquilo possa ser verdade e não que aquilo seja verdade para nós. Tem muita gente dentro da igreja definhando por falta de fé, definhando por falta daquilo realmente que acredita, porque lá no fundo todos nós temos nossas dúvidas. Lá no fundo todos ficam dizendo, será que vai haver? Será que eu vou ressuscitar? Será que depois disso vai vir alguma coisa? Porque já faz tanto tempo. E nós nos divagamos entre pensamentos e pensamentos. E sabe o que a Bíblia fala? Ela diz assim, lá no livro de Provérbios, Salomão dizia, no muito saber há muito enfado. Quanto eu mais sei, mais eu exijo de mim. Quanto eu mais procuro saber, mais eu não entendo nada. Quanto mais eu estudo, mais eu me vejo numa solidão profunda de que nada me tira. Vocês já perceberam que quanto menos inteligente a pessoa é, mais fácil de se divertir ela é? Encontre as pessoas. Quanto mais simples elas são, quanto menos inteligentes são, mais fácil de se divertir, mais fácil de rir de qualquer piada. Entende o que eu quero dizer? Quando Salomão diz, aonde há muita sabedoria, há muito enfado, ele está querendo dizer, para nós que somos exigentes, para nós que somos racionais, que estudamos, as coisas não são bem assim. A gente quer tudo detalhado. Nós somos como os bereanos, que o livro de Atos diz. E queremos examinar tudo para ver se é realmente do jeito que estão falando. Mas me digam, os anjos são exatamente como nós imaginamos que são? São os anjos daquele jeito que a gente encontra nas figuras americanas? É Jesus, aquele personagem que a gente encontra nos filmes, representado na paixão de Cristo? Como nós representamos os anjos, por exemplo? Um dia eu estava numa sala de aula, ainda era capelão lá do IAM, e eu falei para um dos nossos alunos, isso em 2002, um tempinho, né? Não nem parece que eu tenho 20 anos, né, irmão? Só de profissão. E eu falei assim, que a vida começou na África. A vida começou na África, tanto pela história como pela Bíblia. Na Bíblia diz que o Jardim do Éden saíam 4 braços para dividir, 4 braços de rios. Não é? Estão lembrados dos nomes dos rios? Tigre, Eufrates,
Pison e Gion. Tigre e Eufrates são rios da África, que existem até hoje, que passam por algumas terras arenosas, passam por algumas terras desérticas. E eu disse, pela Bíblia e pela história, a vida se deu na África. Quem já achou, diga amém. 24, 6 e 10. Tal é a geração daqueles que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta, quem é o Rei da Glória? E a Bíblia diz, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? A Bíblia mostra um Deus como um general também nessa questão. Mostra um Deus dos exércitos, um Deus que é supremo, um Deus que está acima de todos os outros deuses. E a verdade é que o nosso Deus destruiu todos os outros deuses. Aonde eles estão? Quem é que adora Zeus hoje em dia? Quem é que adora o Hades hoje em dia? Cadê os adoradores de Ra? Cadê os adoradores de Amon, de Amon-Ra? Aonde estão esses adoradores? Todos estão falidos. O único Deus que resistiu a essa coisa que nós inventamos de tradição foi o Deus de Israel. O Deus Elohim, o Deus aquele que nós chamamos de El Shaddai, o Deus da paz, o Shalom. É esse Deus que resistiu ante todos os problemas, resistiu aos livros antigos, resistiu aos tempos, resistiu à destruição, à perseguição, ele continua resistindo. É sinal que este Deus realmente tem um poder que os outros deuses não tinham. Qual era o poder que os outros deuses não tinham? A Bíblia diz, não adorarás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Queridos, a presença dos anjos, imagina, uma vez alguém me perguntou, eu estava falando sobre possessão demoníaca numa igreja, e um garoto me perguntou assim, o senhor tem medo do diabo? O garotinho me perguntou se eu tinha medo do diabo. Veja bem, e eu falei o seguinte, olha, você está perguntando se eu tenho medo daquele ser poderoso que lutou contra Deus lá em cima, que colocou 30% dos anjos a seu favor, que destruiu um monte de coisas, que perseguiu a vida de Jó, que acabou com a família de Jó, que fez tempestades e trovões, que foi capaz de disseminar um monte de coisa, que entrou dentro dos 2.000 porcos. E tu está perguntando se eu tenho medo disso? Eu disse, não, eu não tenho medo do diabo. Eu tenho um pavor dele. Eu disse, eu tenho um pavor, um medo assim, porque não dá. O combate é imensurável, é sobrenatural. A Bíblia diz que com o nosso poder de verdade de humano, não podemos combater essas hostes, não tem como. A Bíblia fala que o próprio Lúcifer se transforma em anjo de luz e, se possível, engana aqueles escolhidos. Podemos nós contra esse poder, com o nosso poder que a gente tem humano? Claro que não. A Bíblia diz que os anjos foram feitos um pouco maior do que nós. Eles têm um poder que nós não temos. Então não tenha medo dessas criaturas, ou não está receoso dessas criaturas. Um homem que quis lutar contra o anjo, lembram do como era o nome dele? Lembram quem lutou contra o anjo? Que foi chamado de Israel depois? Jacó. E quem ganhou a luta, o anjo ou Jacó? O anjo. E o anjo só não quis mais bater nele porque teve piedade. A história diz que o anjo tocou na articulação da coxa dele, pá! E ele, saiu cambaleando. Não quis matá-lo. A única salvaguarda nossa para esses espíritos celestes que Efésios fala é a nossa oração, é a nossa convivência com Deus. Mas de nós mesmos não temos esse poder. Nós mesmos não podemos combater porque nós somos frágeis e fracos. Uma bala na nossa cabeça acaba com a nossa vida. Uma pancada na nossa cabeça destrói nosso pensamento. Nós somos frágeis humanos. E a Bíblia diz, eu vi o trono, e diante do trono um mar de vidro. Diante estavam 24 tronos com anciões com coroas de ouro.
E também vi 7 espíritos como tochas de fogo. E ao redor do trono 4 animais que tinham olhos por todos os lados, que se transmutavam. Como é que eu posso chegar diante de um trono desse, sendo do jeito que eu sou? Não há como. Só uma possibilidade. Um representante dos céus vindo aqui na terra fazer essa ligação que a gente perdeu. Porque nós, seres humanos, não somos capazes de mensurar esse grande poder. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem um pouquinho desse poder, alguma coisa, e a gente quer se achar grande coisa. E eu vou falar de alguém especial, alguém que a Bíblia prometeu para nós, que viria representar o céu na terra. E esse alguém foi Jesus Cristo. A Bíblia diz: eis que vos envio para o meio de lobos, por isso sede prudentes como as serpentes, e simples como os pombos. Nós estamos sendo prudentes como as serpentes e simples. Jesus veio a esse mundo demonstrar um poder maior do céu. Sabe por que muita gente não acreditou em Jesus? Sabe por que muitos judeus não acreditaram em Jesus? Porque eles mensuravam o poder de Deus através dos megatons, através de todo o universo. Se eles disseram: ora, se o sol, sendo apenas um servo de Deus, destrói tudo pela sua frente, imagine a presença de Deus. Então, quando eles viram a pessoa de Jesus, que nasceu numa manjedoura, que o pai era carpinteiro, a mãe uma camponesa, que nasceu pobre, eles disseram: esse não pode ser representante do Deus que nós conhecemos. Porque eles imaginavam que o Deus que eles conheciam era muito superior, estava num estágio tão alto que jamais desceria perto deles para andar junto com eles. É aí que está a nossa vantagem. A Bíblia diz que Jesus desceu do céu e foi feito humano para demonstrar que o poder de Deus se resume numa coisa simples que os humanos têm e desprezam, que é o amor. É esse amor que a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse poder cada ser humano pode ter. O problema é que nós desprezamos esse poder que nós temos. Ai, o mundo está pior. As coisas estão piores. A Dilma está acabando com o Brasil. Não sei quem está fazendo isso. E o Barack Obama depois que entrou. Depois disso. O mundo reclama dessas coisas, mas não entende que isso é passageiro. Coloquem quem colocar no poder. Enquanto nós não entendermos isso de uma vez, é como se nós quiséssemos tirar alguém o tempo todo de um cargo aonde o sistema não deixa ser do jeito que é. E a gente reclama da vida, reclama do irmão, reclama de um outro, quando não entendemos qual é a prioridade da nossa vida. Por que a gente briga com os outros? Por que a gente se dá mal na vida? Porque a gente não ama. Se a gente amasse uns aos outros, o Brasil estaria melhor. Se o Renan Calheiros amasse os outros, com certeza estaria melhor. Se a Dilma amasse os outros, estaria melhor. Mas se tu amasse os outros, a tua vizinha estaria melhor. Se tu amasse os outros, a tua mãe estaria melhor. Se tu amasse as pessoas, as coisas estariam melhor. Então não é uma questão somente de fulano, de cicrano, é de cada um de nós. Sabe o que é incrível que eu acho dessa mensagem? É que todo o poder que vocês viram no Apocalipse, no capítulo 6 e no capítulo 5, todo o poder emanado do trono, disse, e do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões, e dos espíritos, e de todo aquele emaranhado de coisas hierárquicas que a Bíblia diz que tem, representado na pessoa humilde de Jesus. Como entender, alguém diz, como entender um Deus todo-poderoso que tem um filho tão humilde? Como é que pode? Sabe qual é o nosso problema? A gente imagina que todas as pessoas ricas são ruins, que todas as pessoas famosas são do diabo, que todas as pessoas que chegaram no ápice fizeram um pacto com o diabo, por isso são ricas. O nosso problema é acusar, e não entendemos que tem gente que trabalha, e queremos acusar tudo, só não queremos prestar atenção para uma coisa: eu também poderia estar melhor, eu também poderia ter feito mais, eu também posso mudar. Quando a gente quer somente mudar as pessoas, a gente não entende esse poder que Deus tem.
por que ele mandou um filho humilde para essa terra? Jesus poderia ter nascido filho de Herodes, não podia? Não podia ter nascido como um rei na sociedade? Jesus não podia ter nascido como o filho do imperador César? Podia ou não podia? E por que ele não fez isso? Porque ele quis ensinar uma coisa para a gente que nós dificilmente aprendemos: humildade. Nós não entendemos o que é isso. E sabe o que acontece com aquele cargozinho que nos dão lá no posto de saúde? Aquele cargo de entregar ficha para os outros. Sabe o que a gente faz com isso? A gente dificulta a vida de todo mundo, porque nós achamos que dificultar a vida é poder. E começamos a aperrear todo mundo. E dizemos: quem que já pegou a ficha? Volta outro dia. E nós gostamos de nos mostrar com um mísero poder que nos deram em alguma autarquia, em algum emprego que a gente arranjou, e a gente quer mostrar poder. Sabe como que a gente mostra o nosso poder? Humilhando os outros. Sabe como a gente mostra o poder? Atrapalhando a vida dos outros. Sabe como a gente mostra o nosso poder? Fofocando a vida dos outros. Esse é o nosso poder, diferente do poder que Deus mandou para a terra. O poder nosso é de destruir. A gente diz: se eu posso, então não vou fazer. E é por isso que a Bíblia diz que os pobres são que humilham os próprios pobres. Eu fico absorto de ler no livro de Tiago, quando ele diz: não são vocês mesmos que humilham os pobres. Nós que temos emprego subalterno, somos nós que humilhamos e exaltamos os ricos nas alturas. Colocamos os ricos lá nas alturas e protegemos os ricos e falamos bem dos ricos e tratamos os ricos como se fossem miseráveis aos pés dos ricos. E quando entra alguém pobre, a gente despreza o pobre. Ou seja, desprezamos a nossa própria classe. E não entendemos isso. Falamos mal de político, mas quando chega na época voltamos nos mesmos políticos. E queremos falar mal? Aguenta, porque foi tu que escolheu. Ellen White dizia o seguinte: nós temos o governo que merecemos, porque somos nós que escolhemos. E quantas vezes essa parte da Bíblia que diz que lá na Bíblia tudo que há no céu é organizado, tudo que há no céu tem a sua mensuração, o seu tempo de atuação. A Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos, mas ele fala em Salmo 34, versículo 7. Ele fala em Salmo 34, versículo 7, assim para nós. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Você acredita que é um poder sobrenatural que protege a tua vida? Você acredita nesse poder? Por que se você não acredita nesse poder, por que você almeja tanto ficar vivendo? Você vive a vida como se fosse durar para sempre. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Mas esse poder do céu foi demonstrado por Jesus. E Jesus falou algo de bom. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. E ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que interessante, ele disse: vocês vão aprender de mim. Ele não estava dizendo: gente, a glória, a honra, ajoelhar meus pés, fazer isso e aquilo. Aonde você encontra na Bíblia, é um único versículo, Jesus dizendo o seguinte: louvem para mim, cantem para mim, ajoelhem-se nos meus pés. Vocês encontram isso na Bíblia? Vocês não encontram isso. Mas vocês encontram Jesus dizendo: se vocês fizerem a um desses pequeninos para mim, vocês me farão. Se vocês visitarem um prisioneiro e levarem alguma coisa para ele, a mim me farão. Se virem alguém passando fome e derem comida, a mim me farão. É isso que ele fala. Só que nós estamos exaltando só o nome de Jesus e esquecendo de fazer o que Jesus disse para a gente fazer. E enquanto nós vivermos, as religiões viverem, fazendo isso cotidianamente, adorando, falando o nome de Jesus o tempo todo, cantando, e não fizer nada, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não adianta apenas falarmos, cantarmos e nos alegrarmos, exaltarmos, quando não estamos fazendo absolutamente nada para salvar ninguém, para ajudar ninguém.
A nossa mão é inerte. E a Bíblia diz também que aquele que tem recursos desse mundo e não ajuda o seu próximo, não ajuda o seu semelhante, e disse: é melhor que se daí amarre uma corda no pescoço e se jogue no mar. E nós sabemos disso. Vocês acham que se os homens ricos deste mundo tivessem amor no coração, a gente passaria fome? Haveria desemprego? Haveria isso tudo? Isso tudo existe porque o maligno existe no coração deles. Isso tudo existe não é porque fulano é corrupto, que deixa de ser, é porque as pessoas não se amam, não se gostam, não se querem bem. Só o dinheiro de 3 bilionários dos Estados Unidos dava para sustentar toda a África. Mas eles morrem de fome na África, porque ninguém há que estenda a mão e diga: eu quero ajudar. As pessoas só querem saber do seu, enquanto que lá no céu, desceu do trono sagrado a humildade em vida. Sabe quando eu conheço uma pessoa inteligentíssima? Sabe quando é que eu conheço alguém que é uma pessoa santa de Deus? Quando ela tem maturidade. Quando ela tem maturidade. Sabe o que é maturidade? É você relevar algumas coisas. É saber perdoar os pequeninos. Porque quer conhecer alguém, dá poder na mão dessa pessoa e ela vai se revelar. Porque aqueles que são humildezinhos na hora, que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão sendo deixados de lado, são humildes, choram. Mas quando você dá poder na mão deles, eles são cruéis, agressivos, assassinos. São capazes de tudo, porque não têm um espírito de humildade. E na hora que tiverem esse espírito de humildade, reconhecerão que nem todo o céu se vangloriou na pessoa de Jesus. Jesus jamais reivindicou qualquer trono na terra. Jamais disse: ajoelhe nos meus pés. Ele nunca nem deixou os discípulos sequer lavar os pés dele primeiro. Ele, como humilde, pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos e enxugou e disse: aprendam isso de mim. Aprendam as coisas de mim, que sou manso e humilde de coração. A nossa humildade não está sendo sincera. Quando a gente aprender que os poderes do céu foram demonstrados na presença imensurável do Senhor Jesus Cristo, iremos aprender isso. E eu repito, muitas pessoas acham que ser importante é dificultar a vida dos outros. Almejam ser importantes bloqueando, atrapalhando o sucesso dos outros. Nós encontramos isso quando alguém quer falar com um governador, quando alguém quer falar com um vereador, quando alguém quer falar com um médico. Antes do médico tem algumas pessoas dizendo: ele não tem vaga, nesse dia ele não vai te atender, fica na fila 2 dias, vem aqui 4 da manhã. Guarde isso que eu vou falar agora. Todo lugar que você for trabalhar, nunca pense: ah não, a pessoa não vai levar para o lado pessoal. Não pense isso. Todos levam para o lado pessoal. Por mais profissional que seja, ele jamais vai admitir certas humilhações, certas coisas na tua frente. Jesus disse uma máxima que deve ecoar por todo mundo, e se eu pudesse falar no alto-falante mundial, eu falaria. Ele diz: assim como vocês querem que os homens vos tratem, pois do mesmo modo tratem eles. Se você quer ser bem tratado, trate os outros bem. Não espere bondade da onde você só dá coisa ruim. Não espere humildade da onde você só dá coisa ruim. Saiba que Deus enviou o seu Filho amado do trono celeste e demonstrou aqui para nós uma humildade sem igual. De quem poderíamos ouvir tais palavras? Vinde a mim, os que estáis cansados. De quem poderíamos ouvir tais palavras de Jesus quando dizia: eis aqui o teu tesouro, onde tiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. De quem ouviríamos tais palavras dizendo: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora? Imagine, o Filho de Deus na terra, aquele lá dos tronos celestes, dos espíritos, dos anjos, dizendo para nós. Então a humildade que o Senhor mostrou para nós através de Jesus é muito grande. O que a gente deve é se recolher à nossa insignificância e dizer: Senhor, como eu queria estar contigo. Senhor, como eu queria essa humildade, como eu queria essa maturidade tua, de olhar para as pessoas e ter compaixão delas também, de olhar para as pessoas e entender que elas também erram de vez em quando, olhar para as pessoas e ter compaixão delas e dizer assim: como eu poderia ajudar um pouco melhor se eu quisesse?
e ser agradecido pela mão que te ajuda, ser agradecido pela mão que te sustenta, pelo abraço que te afaga. Ser agradecido por isso, porque no final de tudo, quando as luzes se apagam e você está e se encontra num leito de morte, só o que importa é a voz de alguém que ama. É isso que importa de verdade na vida. É por isso que o amor de Cristo nos constrange, a Bíblia diz. É por isso que Ele deixou todos os megatons de poderes e veio até aqui esta terra mostrar humildade. E vivendo como a camponesa e como carpinteiro, e vivendo com os pobres, foi que Jesus ensinou a humildade de ser bem. Para Ele o que bastava, o ar, a brisa do campo e uma comida para comer. Só que nós queremos mais. A gente quer sempre mais e nunca está satisfeito com nada. Sabe, irmãos, coloque o teu joelho hoje quando chegar na tua casa e diga: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tenho pessoas que me amam de verdade. Obrigado porque eu tenho alguém que se importa se eu vivo ou se eu morro. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque eu tenho um país aonde eu vou, para onde eu quiser, e adoro quem eu quiser, e canto o nome de Jesus e ninguém me bate a boca, ninguém me prende. Muito obrigado por eu ter essas coisas. Quando a gente for agradecido pelas coisas mínimas, a gente vai entender o que importa de verdade. Agradeça a tua vida. É isso que importa para Deus. E diga: Senhor, muito obrigado. E eu faço votos que essa igreja entenda esse amor de Deus, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Que os anjos nos acompanhem até os nossos lares. Que o Espírito de Deus não saia da nossa mente. E que Jesus tenha piedade de nós. É o que eu oro e agradeço e clamo. Amém. Amém. Eu vou cantar uma canção intitulada Volta para o Lar. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa música. E aquele que gostaria de uma oração especial, que ficasse em pé e viesse até aqui à frente, para que a gente orasse junto com você. Um dia se foi do lar, não queria mais ficar, a mim ele abandonou. O meu filho me deixou, seu lugar ainda está vazio. Ninguém vai ocupar meu filho porque partiu. Esta igreja é seu lugar, quanto tempo te espero, sinto a tua falta, que falta, como eu te quero, e peço volta para o lar. Na estrada da escuridão, há alguém a se perder, ofereço o meu perdão. E o amor precisa ter. Quanto tempo te espero, sinto a tua falta, que falta, como eu te quero, e peço volta para o lar. Em meio à multidão, mesmo assim sozinho estás, tristeza no coração, não consegue ter a paz, se foi mágoa, pecado ou dor, sei que vou te perdoar, meu filho, porque partiu. Essa igreja é seu lugar, quanto tempo te espero, sinto a tua falta, que falta, como eu te quero, e peço volta para o lar. Na estrada da escuridão, há alguém a se perder, ofereço o meu perdão. E o amor precisa ter. Quanto tempo te espero,
espero, sinto a tua falta, que falta, como eu te quero, e peço, volta para o lar. Quanto tempo te espero, espero, sinto a tua falta, que falta, como eu te quero, e peço, volta para o lar. Quanto tempo te espero, espero, sinto a tua falta, que falta, como eu te quero, e peço, volta para o lar. Amém? Amém. Vamos pensar no trono de Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela grandiosidade do Teu amor, pela grandiosidade do Teu poder, Senhor, que demonstrou através da humildade de Cristo na terra, que demonstrou como devemos ser para com o próximo, ó Deus. Muito obrigado por esse sacrifício. Senhor Jesus, nós não podemos muita coisa de nós mesmos. Nós, Senhor, somos falhos, queremos às vezes parecer grande coisa, Senhor, achando que isso é ser importante, quando ser importante é apenas ajudar as pessoas. Ó Deus do céu, fica conosco, nos faz humildes, Senhor, me faz mais humilde, Senhor, que nós deixamos a ignorância de lado, a estupidez, a agressividade de lado, e possamos entender que a nossa vida é tão curta, tão frágil. Ó Deus do céu, Senhor, vai no coração daqueles que a gente magoou, vai no coração daqueles que a gente deixou de fazer alguma coisa boa quando deveríamos fazer e não fizemos. Senhor, se nossos irmãozinhos estão padecendo por nós, se a nossa mãe está padecendo, o nosso pai lá em casa, ora cotidianamente, ó Deus, acalenta esse coração quebrantado, ó Deus, e faz com que o nosso coração seja um coração humilde, de cada vez que tenhamos, Senhor, a possibilidade, possamos fazer coisas melhores. Fica com essa igreja, que ela espalhe o amor, espalhe, Senhor, a Tua palavra de fé. Fica conosco, porque nós somos pecadores, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, da Tua paz em nossa vida. Ó Deus do céu, que possamos pôr em prática isso tudo aqui. E que quando chegarmos no nosso lar, dobremos o nosso joelho e clamemos a Ti, Senhor, nos salva. Senhor, venha nos salvar. Em Teu nome santo nós imploramos agora e sempre. Amém, Senhor. Obrigado pela demonstração que você teve de mostrar em público que você o ama, assim como Ele mostrou em público. Que Deus te abençoe e te guarde.